Boa noite a todos, sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se acolhidos por todos nós, trabalhadores desta casa de amor. Na nossa reflexão de hoje, no estudo do Evangelho, nós gostaríamos de pedir que nós voltássemos o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa compreensão, acima de tudo, para 2000 anos atrás. A Palestina, a Galileia da época de Jesus, com seus costumes, suas tradições, porque senão nós não conseguiremos entender esta passagem do Evangelho de João. Então, o primeiro ponto é que nós devemos compreender que na época de Jesus, a mulher não era tratada com a consideração e o respeito que nós conhecemos hoje. Ainda vemos em alguns países do Oriente essa dificuldade que a mulher tem de se relacionar na sociedade. Mas na época de Jesus era o ponto marcante, era essa desigualdade de tratamento. Vejam que, se nós olharmos os 10 mandamentos, nós vamos ver que em um deles diz: não cobiçar a mulher do próximo, nem o jumento, nem a jumenta, nem sua casa, nem as coisas do próximo. Então vejam que a ideia é de que a mulher era propriedade do homem. Quando Jacó dividiu as terras de Israel em 12 tribos, ele legou para os 12 homens, filhos dele. Mas ele tinha 2 mulheres, filhas, que não herdaram nada. Se um homem casado se relacionasse com uma mulher solteira, extraconjugal, ou mesmo uma mulher casada, era considerado um ato reprovável. Mas se a mulher casada se relacionasse com um homem extraconjugal, era condenada à morte por apedrejamento. Então nós vamos ver na passagem de hoje uma lição que Jesus nos deixou já naquela época, dizendo que todos nós somos iguais e que todos nós que caímos podemos nos reerguer e caminhar e avançar. Então, nesta passagem, Jesus estava na praça, junto com os apóstolos, fazendo a sua pregação, as pessoas estavam próximas, e de repente Jesus ouve aquele alarido, aquela gritaria, e uma mulher é arrastada à sua presença. Jesus olha com o seu magnetismo para aquela mulher e ela olha para ele. E neste momento, ele percebe todo o desenho. O pavor estampado na face daquela mulher. O seu choro. Como se ela tivesse dizendo: me ajude, me acolha. E um fariseu
se adianta e se aproxima de Jesus e diz: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés nos manda que ela seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Jesus se abaixou, começou a escrever na areia, diz o Evangelho. Talvez seja a única vez que Jesus escreveu algo em todo o Evangelho. Mas eles insistiram. E Jesus se levanta. E olhando para aquele fariseu, como se ele fizesse um raio-x, escaneasse a sua intimidade, responde para ele: aquele dentre vós que estiver sem pecado, ou seja, sem erro, atire as pedras. Esta fala de Jesus ocasionou uma perplexidade naqueles que lá estavam. Ninguém esperava uma resposta desta. E Jesus se abaixa novamente e continua escrevendo. E o Evangelho de João diz que depois desta indagação de Jesus, depois dessa intervenção de Jesus, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E ao final, Jesus percebe que todos foram embora, e ele se levanta e olha para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. E ele complementa: nem eu. Vá e não peques mais, vá e mude a sua vida. João 8, 3, 11 no Evangelho. Vejam que nós temos essa história até aqui. Ou seja, nós sabemos o que aconteceu até aqui. Mas o mundo espiritual tem seus arquivos. E muitos espíritos, e missionários espíritos, têm acesso aos arquivos espirituais. Nós vemos vários livros que foram escritos por espíritos, por Chico Xavier, Divaldo Franco, por exemplo. Vou citar 2 livros que eu me baseei justamente para fazer a complementação desta passagem do Evangelho. O que aconteceu com essa mulher depois da absolvição? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele complementa dizendo o seguinte, que logo depois que Jesus disse que ela poderia ir, libertou ela, e ela sentiu assim, como a descrição do Espírito Humberto de Campos, ela olha para Jesus com uma alegria, com um alívio, eu diria, dentro de si, uma gratidão. Veja, ela estava irremediavelmente condenada. Não havia misericórdia naquela época para essa situação. Mas os discípulos, os apóstolos que estavam com Jesus, arraigado aos ditames da lei mosaica antiga que eles seguiam antes de Jesus, e ainda estavam impregnados daquela cultura, eles ficaram incomodados com o posicionamento de Jesus e começaram entre eles. E até que João, o evangelista, João que inclusive escreveu esse evangelho, se aproxima de Jesus
e diz: por que não condenara? Ou seja, entre eles, por que ele não condenou ela, hein? Porque a lei diz que é para condenar, por que ele não condenou? Mas João chega e diz: mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Humberto de Campos diz que Jesus formulou 3 perguntas para João naquele momento. Primeira, quais são as razões, João, a favor dessa condenação? Segunda, sabes o motivo por que esta mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Então Jesus faz essas 3 indagações a João, e depois João fica quieto, ele prossegue e diz assim: ignoras o vulto das necessidades e das tentações que fizeram sucumbir no meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes do que ela. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. E Simão Pedro aproveitou o término da resposta e fez a mesma pergunta: mas mestre, a lei diz que tem que ser condenada. Quase sempre, Simão Pedro, não é a mulher que se perverte a si mesmo, é o homem que lhe destrói a vida. Isso 2000 anos atrás, mas nós vemos, né, no nosso dia a dia, o noticiário, nós vemos lá na vara da violência doméstica, a doutora Mazzarelli está aí dentro, quantas vezes, por não aceitar um término de um relacionamento, por exemplo, a mulher é agredida, violentada, morta pelo companheiro. Entretanto, exclamou João, ele não se conformava, eles não se conformavam, os apóstolos. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e faz jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? Jesus sorriu e, sem se perturbar, esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha errado. Mas quem estará imprescindível na face da terra? Ou seja, Jesus está falando, ela errou. Mas quem de vocês, quem de nós todos, nunca errou? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não os viu os acusadores. Jesus falando. A hipocrisia costuma campear impune. O mundo está cheio de túmulos caiados.
Ou seja, túmulos caiados, túmulo lá do cemitério, limpinho por fora, branquinho, e a podridão por dentro. E ele continua, Jesus continua, diz assim: poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe terá faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias que suas noites silenciosas e tristes, esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona, naturalmente com seus princípios de compensação. É por isso que não condeno o pecador, para afastar o pecado. E em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observa, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite repleta de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira, que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo da luz do sol. Veja, Jesus faz a comparação com uma semente, todos nós, como uma semente, uma semente rústica, que é colocada no chão lodoso, adubado, escuro, e a partir dos nutrientes que são recebidos, essa semente vai subindo em direção à luz solar. É nós, exatamente nós. Rastejamos, mas a luz solar nos atrai. A luz de Deus nos atrai. A evolução, que é a aproximação de Deus, nos atrai. O espírito Amélia Rodrigues, complementando agora esta passagem pela psicografia de Divaldo Franco, no livro chamado Pelos Caminhos de Jesus, ela diz o seguinte, o espírito diz o seguinte, que naquela noite, depois daquele acontecido na praça, a mulher foi até a casa de Simão Pedro, onde Jesus permanecia. E ela foi recebida por Jesus. Abriu seu coração, relatando-lhe suas fraquezas, o abandono do marido que se entregara às noitadas junto dos amigos e das tentações de que não fora capaz de suportar. Reconhecia que nada desculpava sua atitude, o que denotava arrependimento. Continuava a sua exortação preocupada, pois não poderia contar com ninguém, já que fora levada à execração pública, nem com a ajuda de seu pai, tampouco de seu marido. Todos a abandonaram. Então ela conversa com Jesus e coloca justamente, confessa para Jesus as fraquezas e, como se pedisse, o que eu faço, Senhor? Jesus reconheceu a dificuldade,
e indicou-lhe a necessidade de mudar. Não mudar apenas intimamente, mas fisicamente também, porque disse que naquela cidade ela não poderia mais ter condição de se reerguer, porque todos iam continuar julgando-a, condenando-a sistematicamente. Então, que ela procurasse um novo lugar, uma nova cidade, que pudesse recomeçar a sua vida. E ele complementa assim, há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam o desejo de avançar. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade e do bem brilhará à sua frente, clareando o teu caminho. O espírito Amélia Rodrigues diz: passados 10 anos, nós encontramos esta mulher que nenhum dos momentos foi citado o seu nome. Só que não é Maria de Magdala nem Maria Madalena, porque às vezes a gente fica pensando, mas não é. É uma outra personagem diferente. Não é Maria de Magdala, que teve um contato com Jesus, uma transformação com Jesus também, mas foi diferente, né? E nem Maria Madalena também. Então nós vamos encontrá-la numa cidade chamada Tiro, no Líbano. Ela andou ali 150 quilômetros, 200 quilômetros, e foi residir numa casinha humilde, à beira da estrada, onde recebia os enfermos, os doentes e os viajantes que precisavam de um pouso. Ela cuidava das feridas, dava alimentação dentro do possível, dava o pouso dentro do possível, e ela então desenvolveu esse trabalho e todas as vezes mencionava as lições da Boa Nova, lembrando a necessidade da transformação. E o espírito Amélia Rodrigues diz assim: um dia trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou de suas chagas, deu-lhe alimento revigorante, que lhe aliviou as dores. Em seguida, lhe ofereceu mensagem falando de Jesus. Emocionado, o homem confessa que conhecera Jesus em um fatídico dia em Jerusalém. E desde aquela data nutria amargo sentimento pelo Mestre. Guardava terrível raiva, pois o Mestre salvara a esposa adúltera. Porém, para ele, não guardara nenhuma palavra de consolo. Confessara então que o tempo o fez meditar como se equivocou em seu julgamento. Buscava encontrar a companheira e a procurou em muitos lugares, sem êxito, até que a doença lhe visitara, consumindo-lhe as energias. Reconheceu aquela mulher, então, olhando para ele, reconheceu o companheiro do passado. E sem revelar-lhe quem era, disse-lhe: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca
nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Então vejam que momento mágico que Deus propiciou o encontro daquelas almas que precisavam de se reajustar. E muitas vezes a gente fica na busca incessante de encontrar alguém que nós ficamos esperando a oportunidade. Às vezes a oportunidade aparece e nós perdemos. De um perdão, de um momento de correção. Então, é o exemplo. Nesse mês de março que nós colocamos, colocamos tudo cor-de-rosa nas repartições, falamos nas mídias da mulher. Então, esta mulher, que a grande maioria fica no apedrejamento e não conseguiu ainda avançar para essa sublimação, essa redenção que ela teve dentro da jornada. Veja, dentro da jornada física, ela saiu, vamos dizer, da lama para a luz. Não digo que ela se libertou, claro, mas ela se reergueu. E é um exemplo para nós. Às vezes a nossa culpa fica nos tomando e nós não damos o passo seguinte, que é dar o arrependimento, e nem chegamos na reparação. Encerrando, encontramos nessa bela narrativa a afirmação de que o amor liberta, definitivamente, cura todas as chagas de nossas almas, inclusive as feridas causadas pelos nossos irmãos de jornada. Mas devemos seguir o exemplo desta mulher e transpormos nossos muitos erros do passado, nos renovando constantemente. Que Jesus nos abençoe e que possamos, que o Evangelho tem essa função para nós. Nós buscarmos nas lições imorredoras do Evangelho e trazer para a nossa intimidade como um adubo para a nossa renovação também, né? Tudo é possível. Vamos orar. Agraciados com a Tua presença, Senhor, nós estamos acolhidos nesta casa, em que os benfeitores espirituais, os amigos enviados por Deus, enviados por Jesus, nosso Mestre, trabalham incansavelmente, espargindo as energias que cobrem a todos nós aqui presentes, sejam os encarnados e os desencarnados que aqui estão. Assim, Senhor, que possamos, na força, na coragem e na vontade da transformação desta mulher, também nos transformarmos, avançarmos e trabalharmos para o bem, que é o passaporte para a nossa evolução. Permaneças conosco, Senhor, abençoando-nos, abençoando a nossa família, curando as nossas chagas, as nossas doenças,
as nossas enfermidades físicas, mas principalmente espirituais. Hoje, agora e sempre, que assim seja.